Pode. Amadas e amados irmãos do Ideal Espírita Cristão, nosso cordial bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados por esta casa de oração, de acolhimento, de servir, de caridade e de amor. Obviamente, é nosso dever agradecer a Jesus por cada oportunidade que Ele nos dá para o nosso crescimento espiritual, para a nossa melhora íntima, para a nossa reforma íntima e para o nosso caminhar na labuta no nosso dia a dia. Portanto, como todo trabalho na casa espírita se inicia com uma prece, eu irei fazer a prece para que a gente possa dar início aos trabalhos desta manhã de domingo, esta manhã ensolarada e harmoniosa, da qual estamos fazendo parte nesse momento. Então, para quem preferir, possa fechar os seus olhos, que são as janelas da nossa alma, que nos permite ver, que nos permite conhecer mais. Gratos somos, Jesus, por essa oportunidade, por mais esse reencontro com os nossos irmãos de caminhada, do nosso ideal espírita cristão. Que o Senhor possa, na sua infinita bondade e misericórdia, nos envolver a todos com as energias benfeitoras do teu santo olhar, do teu amor maior. E que uníssonos a ti, possamos, Mestre, caminhar na luz que tu nos ofereces com tanto amor. Diante dos teus ensinamentos e dos teus exemplos de amor, para que um dia, quando ao plano maior retornarmos, possamos ter a certeza de que fizemos jus a essa estada neste planeta de provas e expiações. No mais, envolve a todos os nossos irmãos aqui presentes e também em seus lares que nos acompanham nesses momentos de oração, de aprendizado e de alta reflexão para o nosso melhoramento intelectual e moral. Mas abençoa a nossa palestrante, que seja feita a tua vontade e não a nossa. E como sempre dizemos, que faça brilhar a vossa luz. Que assim seja, graças a Deus. Feita a prece, vou pedir à nossa irmã visitante do nosso grupo, co-irmão, os Sirineus do Caminho, que leia um minuto de sabedoria, trazendo a primeira mensagem desta manhã. Bom dia a todos. Dizer da alegria que é estarmos aqui nesta manhã. Minutos de sabedoria, a mensagem que eu abri durante a prece, 63. Levanta a sua cabeça, não fique triste. Por que vai aborrecer-se pelo que disseram de você? Por quanto tempo continuará queixando-se, reclamando? Vamos, levante sua cabeça e siga em frente. Você é filho de Deus. Caminhe seguro, porque aqueles que falam de você vão ficar parados atrás, sem progredir. E quando eles perceberem, você já progrediu tanto que eles o perderam de vista. Graças a Deus. Nada mais, nada menos do que um complemento da palestra de hoje. E o Evangelho, que eu abri de forma aleatória, no
Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma mensagem no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, com o subtítulo Piedade Filial, que nos traz as seguintes informações. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar seu próximo sem amar seu pai e sua mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente os respeitar, é também os assistir na necessidade, é lhes proporcionar um repouso na velhice e os cercar de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial, e satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, lhes dando apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes? Seus passos para lhes proporcionar o que tinham de necessidade? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas se também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são senão os juros do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Eu vou parar aqui porque o tempo está passando, mas a lição foi dada. Que Jesus nos abençoe, ilumine a nossa irmã, para que ela possa dar o seu melhor para a divulgação do Evangelho de Jesus e o aprendizado que trará para todos nós nesta manhã de domingo. Convido para ir ao pedestal e iniciar a sua tarefa de hoje. E eu desfaço a mesa, retornando para o público. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos aqui, encarnados e desencarnados. Que possamos nos conectarmos neste momento com a espiritualidade, para que possamos extrair os ensinamentos espirituais.
do Evangelho de hoje. Eu peço também, e não poderia iniciar antes de fazer isso, o auxílio, a assistência espiritual dos benfeitores dessa casa espírita, para que eles conduzam, para que eles me intuam, para que eles, através de mim, possam passar a mensagem que vai aliviar, vai consolar, que vai trazer as respostas necessárias para os corações de todos nós que aqui estamos. Há mais ou menos um pouco mais de um mês, seu Chico me convidou para fazer a palestra do mês de agosto e me deu o tema, coisa que geralmente ele nunca faz. Ele nos deixa livres para escolher o tema que desejamos proferir. Mas nessa ocasião ele pediu para que eu falasse sobre a misericórdia divina. Eu me alegrei, porque em cada página do Evangelho, em cada linha do Evangelho, a misericórdia divina está presente. Então, para mim, foi um tema muito propício, muito fácil de se falar. O difícil foi escolher o exemplo que eu traria na manhã de hoje para refletirmos. Eu pensei na mulher adúltera, eu pensei em Maria de Magdala, eu pensei em tantos outros que a gente já conhece a sua história. Mas achando propício o mês de agosto, onde neste mês foi comemorado o Dia dos Pais, eu resolvi trazer a parábola do filho pródigo. Esta aqui, então, é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. É uma das parábolas que mais nos traz ensinamentos. Mas antes de falar sobre ela, é preciso ressaltar que os ensinamentos de Jesus são atemporais. Eles foram, eles são e sempre serão uma verdade absoluta. É preciso também relembrarmos que o Evangelho já diz que uma luz muito forte mais ofusca do que clareia. E por essa razão Jesus falava em parábolas, para não ofuscar, para nos dar a oportunidade de pegarmos essa semente, que geralmente é o que a gente entende por parábolas, né? Um presente nos dado por Jesus em forma de sementes, que vai florescendo. E a gente vai colhendo os frutos desses ensinamentos de acordo com a nossa maturidade espiritual. E por essa razão ele falava de acordo com a região, de acordo com o entendimento das pessoas que conviviam com ele, utilizando-se do cotidiano daquelas pessoas, para não ofuscar, para ao longo das nossas existências, porque Jesus já sabia que falava para seres humanos imortais, e ele sabia que ao longo das nossas reencarnações nós iríamos aos poucos compreendendo os seus ensinamentos. E agora eu vou falar o contexto em que essa parábola se deu. Como foi que Jesus contou essa parábola? Ele estava conversando com os publicanos, com os pecadores daquela época, que se diziam pecadores, e com as prostitutas, que vinham de muito longe para conversar com Jesus, porque estavam arrependidos. Assim inicia o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E Lucas é claro, os publicanos, os pecadores e as prostitutas vinham de muito longe conversar com Jesus, ouvi-lo. Eles vinham ouvi-lo e não fazer ou pedir para que Jesus errasse como eles. Vinham de muito longe para serem compreendidos, porque estavam aflitos, arrependidos, vinham em busca de um guia, de um consolo. E era isso que Jesus fazia, orientava. Não comungava com os erros, mas também não julgava. Dava a eles a bússola, a direção, o caminho novo, o redirecionamento. E é isso que Jesus faz com todos nós. Os fariseus, ditos autoridades religiosas na época, via toda aquela cena e se perguntavam: como este dito Messias, o Filho de Deus, comunga
com os pecadores. Conversa com eles. Eles são impuros. E não compreendiam a imensidão daquele amor. Não compreendiam que Jesus era o amparo, era a luz, era a bússola daquelas vidas redirecionadas para o bem. E questionavam. Jesus vendo toda aquela cena e sabendo do coração de cada uma daquelas pessoas, responde a essas perguntas, a esses questionamentos, não com uma, mas com 3 parábolas. A da dracma perdida, a da ovelha perdida e a do filho pródigo. E a do filho pródigo é a que nós veremos na manhã de hoje com mais detalhes. Mas fica a dica para que, caso vocês desejem, vocês possam ler também essas outras parábolas para melhor compreensão. Eu farei a leitura porque eu acredito que todo mundo já conhece essa parábola, mas para reavivar nas nossas mentes na manhã de hoje, né, a leitura completa dela. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde um anel na mão, e as sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele veio e disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sigo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esta parábola é muito interessante. É uma das parábolas mais longas e a que traz mais ensinamentos para todos nós. A parábola fala de um pai e de 2 filhos. Esse pai que Jesus falava é o próprio Deus, transfigurando, deixando cair o véu, né, do que a gente conhecia como sendo esse pai que é Deus, de um Deus vingativo, de um Deus que castigava, trazendo para nós a verdade
de um Deus misericordioso, de um Deus que ama os seus filhos, pronto para nos receber de braços abertos, todo e qualquer momento que nós desejamos voltar para casa. Os filhos somos nós, a humanidade, em seus diferentes estágios evolutivos. O filho pródigo aqui representa aqueles pecadores mais transparentes, que diante da sociedade em que vivemos, expõem de forma mais brusca os seus equívocos, os seus erros. O filho mais velho é o egoísta, é aquele que se esconde por trás do véu, das máscaras, talvez até de uma vida religiosa, achando-se certo e o único herdeiro das bem-aventuranças, achando que Deus é unicamente para ele e esquece que o Deus é Pai de todos nós. Então, essa é uma das simbologias dessa parábola. E ela é clara. E ela é muito forte. E Jesus diz que um certo dia, um homem tinha 2 filhos e o mais moço perde a herança. Justamente o filho mais inexperiente, o mais novo, o que não havia experimentado ainda, né, as experiências que o fizessem amadurecer. O que era improvável para a sociedade da época. Porque se ainda hoje, no país em que vivemos, tanto quanto liberal, a gente chegar e os nossos pais ainda vivem e a gente pedir para ser dividido a herança, a gente vai encontrar um confronto familiar. Avalia naquela época, há 2000 anos atrás, o quanto foi afrontoso esse filho agir dessa forma. Era como se ele dissesse intrinsecamente, nas entrelinhas, que queria um pai morto, ou que não se importava com aquele pai, com aquela família. E para ele o que importava era apenas o dinheiro, e ele queria a parte que lhe cabia, mesmo sem ter sido ele o que construiu. Ele queria apenas o material. E a gente começa desde o primeiro momento vendo a misericórdia desse pai. Porque o pai em nenhum momento se revolta. O pai em nenhum momento diz um não, ou questiona. Porque o que se esperava para um pai da época é que ele colocasse o filho para fora de casa, tirasse ele da família, né? E para uma família patriarcal, a identidade do indivíduo era ligada à família. Se o pai tivesse expulsado ele de casa, né, ele consequentemente também seria expulso daquela sociedade. Porque ninguém queria afrontar o pai, porque o pai era tido como uma autoridade para aquele povo. E o pai o que é que faz? Divide a herança pelos seus filhos sem questionamento, respeitando o livre-arbítrio do filho mais novo. Dá a ele aquilo que ele acha que lhe cabe, da herança. E oportuniza esse filho a vivenciar as experiências a qual ele escolhe viver, respeitando o livre-arbítrio. E o amor nada altera, não há revolta, ele permanece amoroso, compreendendo as decisões do filho. E é isso que Deus faz com todos nós. Ele não folga o nosso livre-arbítrio em nenhum momento. E nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Mas também temos que ter a consciência que além de misericordioso, além de amoroso, além de bom, Deus também é justiça. E por essa razão também nós colhemos os frutos das nossas escolhas. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. As nossas experiências, os nossos sofrimentos são frutos das nossas escolhas. Porque como nós vimos anteriormente, Deus, Ele nos ama, Ele nos quer perto.
Ele quer ter um vínculo de intimidade, mas ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio, porque ele não é invasivo. Ele sabe que todos nós progrediremos, chegaremos a sermos anjos. Nós todos passaremos por essa evolução, mas cada um no seu tempo. E Ele nos ama, mesmo com as nossas imperfeições, porque Ele nos ama por completo. Não pelos nossos equívocos, não pelas nossas atitudes ou nossas escolhas, mas pelo que somos, filhos dele. E a gente observa aqui também, nessa parte, que a lei divina ela é imutável. Não é porque Deus me ama que Ele vai modificar a lei porque eu errei na minha escolha e agora eu preciso que Ele passe a mão na minha cabeça. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ele não vai passar a mão. Ele dá a oportunidade de você escolher. E nós somos livres enquanto tivermos com as sementes na mão, as sementes das nossas escolhas. Mas somos escravos dela quando elas começam a dar frutos. E por isso que é importante nós nos aprofundarmos no estudo do Evangelho, para que possamos compreender, para tomarmos as decisões mais acertadas, tendo a consciência de que nós colheremos aquilo que plantarmos. E aqui não existe mais ninguém enganado. Chegou o momento de nós não só lermos o Evangelho com os olhos materiais que temos. Chegou o momento de nós lermos o Evangelho com os olhos do coração, para podermos viver aquilo que lemos no nosso dia a dia, em família, em sociedade, no ambiente de trabalho. Chegou a hora de colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Porque se assim não for, nós continuaremos a sofrer pelas decisões equivocadas, pelas escolhas erradas que fazemos. Enquanto nós fincarmos os nossos alicerces, os nossos valores nos bens materiais e esquecermos os exemplos espirituais que Jesus nos deu, nós estaremos nos equivocando e nós estaremos plantando algo que talvez nós não nos sentiremos bem mais na frente colhendo. Mas Deus é misericórdia. Mesmo diante de todas as adversidades, diante de todas as nossas escolhas equivocadas, Ele nos oportuniza todos os dias uma nova chance. E naquele momento, ele havia perdido tudo. Mas mesmo assim, um dos cidadãos daquela cidade lhe ofereceu um emprego. Talvez o que ele não queria, mas era o que tinha. Foi o fruto das suas escolhas. E ele foi apacentar porcos. O animal, o porco, era tido como um animal impuro. Ninguém comia a carne de porco. Avalia cuidar dos porcos. É como se ele chegasse aqui ao fundo do poço. Ele vivia as experiências mais dolorosas, mais frustrantes que podia acontecer, porque ele já conhecia a abundância da casa do Pai. E se vê nessa condição de querer comer as alfarrobas, que eram umas plantas, né, que tinham na época como se fossem umas palmas. E existiam dois tipos de alfarrobas. Uma tragável ao ser humano, que ela era mais adocicada, que era o que João Batista comia quando ele pregava durante o deserto, né, quando ele saía a pregar durante o deserto. E existia uma mais amarga, que era intragável ao ser humano, e era essa que os porcos comiam. Mas a gente vê que nem isso lhe dava. É dito na parábola que nem isso, nem as amargas lhe eram dadas. Ele passou fome. Mas não foi só a fome material. Foi a fome espiritual, foi a fome do amor, da compreensão, da misericórdia do Pai, que em nenhum momento se revoltou, que atendeu o seu pedido, que soube deixá-lo livre para viver as experiências que ele desejava viver. E aqui ele pensa,
O que me trouxe aqui, a não ser as minhas próprias escolhas? E por que não voltar? Se eu tive a oportunidade de escolher estar aqui, eu também posso escolher voltar para casa. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Esse cair em si é o despertar. O cair em si é o que Joana de Ângeles nos diz, que é o primeiro passo para todo e qualquer doente da alma. E todos nós somos doentes da alma. O despertar é o querer se conhecer, é o querer trabalhar as nossas imperfeições, os nossos equívocos. O cair em si é ressignificar sentimentos, ressignificar direções, redirecionar a nossa vida. Compreendendo que somos falhos. E nesse momento, ele se coloca no lugar de frágil, de ingrato, como foi dito aqui no Evangelho, né? O honrar o nosso pai, a nossa mãe. Ele se reconhece pecador, ingrato para com o pai, que lhe deu o que podia, né? E ele pensa: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazer-me como um dos trabalhadores. E é uma decisão difícil, porque ele havia perdido tudo, ele havia fracassado. E voltar para casa naquela condição de fracassado, para ele era muito humilhante. Porque geralmente quando a gente mora numa cidadezinha pequena, a gente sai para estudar e a gente quer voltar formado, a gente quer voltar bem, com um carro novo, né, dizendo que tem dinheiro. Porque para ser bem aceito, a gente acha que assim a gente vai ser mais bem aceito. E ele voltava para casa sem nada. E ainda com o peso, né, da decisão que tomou, do afrontamento. Ele não sabia o que ia encontrar ali. Ele poderia encontrar a revolta do pai, a revolta do irmão, a revolta da sociedade. Mas ainda assim ele pensa e toma a decisão de voltar para casa. Porque ele levanta-se e foi ter com o pai. É a vontade mais a ação. É o que nós todos precisamos ter. Porque muitos de nós têm a vontade de mudar, né? Tem a vontade de fazer o certo, mas a gente não toma a ação, a gente não age em relação a isso. E vontade sem ação é mesmo que nada. É como se nós esperássemos as coisas caírem do céu. E essas coisas não vão cair do céu se nós não batalharmos por ela. É o movimento de ação, é o buscar para achar, é o bater para a porta se abrir. É o ajuda-te que o céu te ajudará. É preciso que nós possamos dar o primeiro passo, porque é preciso dizermos a Deus que nós queremos voltar a ter com Ele a intimidade, para que Ele faça todo o resto. Porque enquanto nós damos um passo em direção a Deus, Ele dá 1000 ao nosso encontro, porque Ele é misericórdia. Mas Ele não é invasivo. E Ele vai esperar a nossa tomada de decisão, a nossa ida, a nossa volta para casa. E eu costumo dizer que esse levantar-se aqui vai além. É o que Jesus dizia com Saulo, quando Saulo caía do camelo, né, que a gente fala do cavalo, mas na época era o camelo. E Saulo diz: o que queres tu de mim? E Jesus diz: levanta-te, Saulo, porque ninguém serve o Cristo caído. Ninguém serve ao Cristo se lamentando, se pondo como coitadinho. É preciso levantar-se, erguer-se, redirecionar o caminho. Porque caídos, nós não podemos auxiliar. E nós só seremos auxiliados se nós estendermos a mão, para que Deus pegue na nossa mão e nos auxilie. Mas é necessário que eu faça o movimento primeiro.
para que ele faça todo o resto. E essa é uma das partes da parábola que mais me emociona. Me emociona. Porque aqui fala que o filho vinha longe e o pai vê o filho longe. É o primeiro sinal que esse pai esperava por esse filho. Esperava o retorno do filho para casa. Era o amor em movimento, aguardando. Porque o que Deus faz com todos nós, aguarda o tempo certo do nosso despertar. Sinal também que esse filho não foi reconhecido pelaquela comunidade. Porque se tivesse sido reconhecido, outros teriam corrido para a casa do pai dele, a avisar que o filho estava de volta. Muito provavelmente vinha maltrapilho, magro, porque havia passado muita fome. As vestes bonitas que saíram de casa já não eram as mesmas. Provavelmente vinha descalço, porque o pai manda trazer uma sandália também. E é assim que nós voltamos para a casa do pai, em extremo sofrimento. Muitos estão aqui na manhã de hoje pelo sofrimento que enfrentam. Eu também vim para a casa espírita pelo sofrimento. Mas que bom seria se nós viéssemos por conta própria, por amor, por dedicação, por obediência, sem dar trabalho a Deus, né? Amando e respeitando, compreendendo os seus desígnios, aquilo que Ele quer para todos nós. Mas o Pai surpreende toda aquela comunidade, e por isso que Jesus não era compreendido. Porque Jesus fala de um Pai misericordioso, de um amor que espanta aquela comunidade que não conhecia esse amor, que não compreendia. Porque o ancião correr naquela época era improvável. O ancião não corria. Eram os filhos que vinham em direção ao pai, e não o pai que ia em direção ao filho. E esse pai corre em direção ao filho, abraça e beija, o que também é improvável um pai beijar o filho. Eu vejo pessoas mais idosas aqui, e eu sei que existia, na época dos meus avós, não tão longe, um certo receio. Não é como hoje, que a gente abraça, que beija um filho. Existia um certo distanciamento, não por falta de amor, né? Porque as famílias eram muito grandes. Eram 14, eram 10 filhos, não tinha como dar atenção a todos. Então existia uma certa, né, vigor. O pai falava, os filhos não precisavam do pai falar, só precisava o pai olhar. O povo já tinha medo. Hoje o menino é quem manda nos pais e na mãe, né? Do pai e na mãe. Mas existia essa questão. E o pai beijar o rosto de um filho, naquela época, era algo impensável. Porque eram os filhos que beijavam as mãos do pai quando queriam pedir a bênção ou algum aceite. E o pai corre, abraça e beija, dizendo àquela sociedade que aceitava o filho de volta, tal qual ele havia chegado. Nas condições de fragilidade. Mas ele queria aquele filho no lar. Restitui esse filho à família, provando para aquela sociedade que, da mesma forma que ele havia aceitado esse filho, ele era como se ele dissesse: eu também quero que vocês todos aceitem ele de volta. É o que nós fazemos nos tempos religiosos. Quando nós percebemos que alguém que estava muito equivocado volta e resolve conversar, né? Voltar para a igreja, para o centro espírita, resolve transformar a sua história, né? Ressignificar os seus pensamentos,
e a gente vê muito a vontade dele. A gente vê os julgamentos, a gente vê a vontade deles. Daqueles que estavam ali e que eram para acolher, aquele que resolveu voltar para casa. E a gente não faz, a gente não acredita naquela reforma íntima, né, naquela transformação. E acaba distanciando, porque às vezes a gente encontra tanta dificuldade dentro dos templos que às vezes a gente se distancia um pouco. Porque a gente é muito julgado, a gente às vezes quer só o afago, o ninho, a compreensão. E a gente não recebe daqueles que deveriam auxiliar. E é isso que Jesus fala aqui. Todo aquele que se arrepender e quiser voltar verdadeiramente para a casa do Pai, é bem-vindo. Deus, em sua infinita misericórdia, compreende, abraça, quer o Filho tal qual ele está. Porque para ele, o que importa é o nosso coração. E aquele pai reconhece o filho, não pelas vestes, não pela figura material que vê, mas pelo coração daquele filho que ele percebe ao longe que está arrependido. E o filho diz: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. E o pai sequer dá ouvidos. Ele manda que os servos tragam roupas novas, sandálias novas e o anel, para restituí-lo à família. Ele não pede uma satisfação, ele não pede nada, ele não cobra, ele não pergunta como foi que ele gastou a herança. Pelo contrário, ele alegra-se apenas com a volta do filho para casa e com o arrependimento sincero. O fruto das nossas escolhas é o que cada um de nós escolhe no nosso dia a dia. Naquilo que a gente acha que é uma aflição, que é um sofrimento, que é uma dor na alma, são os frutos da nossa sementeira. Se não foram nessa, foram em outras. Cabe a nós a resiliência, a resignação de conviver com esses frutos agora, com paciência, entendendo que o tempo é o de Deus, não nosso, e que precisamos trabalhar as nossas emoções para passarmos por essa situação de forma tranquila, calma, apesar de doer, mas que é necessário para o nosso aprendizado, compreendendo que Deus sabe tudo e que Ele é misericórdia, e que muitos dos sofrimentos que nós passamos hoje poderiam ser maiores ainda se não fosse a misericórdia divina. E o filho mais velho apresenta-se neste momento, já quase no final da parábola. Para mim, quando não estudava sobre o espiritismo, eu achava que este filho era um pobre sofredor. E a gente percebe o quanto ele era egoísta. Porque ele vem, vê aquela festa toda e pergunta a um dos servos o que estava acontecendo. E o servo informa que o seu irmão voltou para casa e que o pai mandou trazer roupas novas, o anel, mandou trazer as sandálias, mandou matar o bezerro cevado e convidou toda a comunidade para alegrar-se. Convidou todo mundo para um banquete. O filho mais velho sequer entra na casa porque ele se revolta com aquela atitude do pai. Ele não aceita o irmão de volta. Ele questiona algo impensável para a época. Mas o pai é misericordioso. E vai ao encontro do filho mais velho também. Ele vai ao encontro do filho mais velho. Porque o pai, ele atende a todos. O pai não é só para o pecador. É para aquele que também segue os seus ensinamentos.
e conversa com o filho. Ele quer reequilibrar, ele quer restituir a sua família, ele quer que todos convivam bem. E Emmanuel nos diz que nem sempre aquele que está na casa do Pai, cumprindo os deveres e obrigações, está efetivamente transformado no bem. Nem todos aqueles que estão dentro da casa espírita, nos templos religiosos, estão verdadeiramente trabalhando ou com o coração voltado para o bem. Muitos deles acham que são os únicos merecedores das bonanças, né? Das coisas boas que Deus pode nos oferecer, e questionam e julgam aqueles outros. E ele fala também, da mesma forma que nem todo dissoluto que prioriza as sensações materiais em detrimento das conquistas espirituais é criatura má. Nem todo aquele que também está no momento vivenciando as experiências e os valores materiais são criaturas ruins. Pelo contrário, todos nós temos as nossas virtudes. Ele, inclusive, pode revelar virtudes que estão abafadas pelos gêneros da vida que leva. Essas virtudes irão se manifestar no momento apropriado, servindo de recurso para admitir os erros cometidos e reajustar condutas. Geralmente a gente pensa que é aquele que está equivocado, ou agindo equivocadamente de acordo com as nossas concepções, não são valorosos para Deus. E todos nós temos a nossa parcela de valor. Todos nós somos importantes. É como um pai que tem 11 filhos e um sai de casa ou um morre, materialmente falando. Ele não vai estar completo. Ele não vai ter a felicidade completa, porque ele tinha 11 filhos, ele não tinha 10 e ele quer os 11. É como Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas se perderá, mesmo que ele precise deixar 99 para resgatar. Uma que se perdeu, ele vai. Porque é um compromisso que ele assumiu com a humanidade. E ele tem uma fé permanente na nossa reeducação, na nossa reconstrução, no nosso redirecionamento. E por isso que ele veio, passou pelo que passou, sofreu o que sofreu, para nos provar que era possível, para não ser apenas um teórico, mas um prático dos seus ensinamentos. É importante lembrarmos que o egoísta também, ele às vezes não acredita que o outro pode se transformar. Que muitas vezes nós achamos que só nós somos capazes de nos regenerarmos, de modificarmos os pensamentos e as nossas ações. E nós julgamos aquele sem saber do seu coração, sem conhecer os seus sentimentos. E por isso que o pai diz: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo nos alegrarmos, regozijarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Emmanuel nos fala e nos pede para termos atenção. E ele faz uma pergunta interessante: qual dos dois filhos era o mais infortunado? E ele diz que se atreve a dizer que o segundo, né? Porque o primeiro, o filho mais o pródigo, ele já tinha uma bênção do arrependimento sincero. Porque quando nós ainda não aceitamos que temos equívocos, que temos falha, é muito mais difícil consertarmos, porque nós não admitimos que somos doentes. Nós ainda não despertamos, né? E nos achamos já perfeitos, quando ainda não somos. E para finalizar, eu gostaria de trazer o versículo 35 do capítulo 8 de João. Esse versículo ele é feito uma reflexão no livro Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel. E a mensagem é filhos e servos. E Jesus diz assim: ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. E Emmanuel vai nos destrinchar
esse versículo do Evangelho dizendo que de fato o servo ele não vai ficar para sempre na casa, porque o servo ele tem um interesse por trás dos seus serviços. Ele não fica por vontade, ele fica porque ele vai ganhar algo em troca. E a partir do momento que essas suas necessidades não são supridas, ele muda de senhor. E é isso que nós fazemos quando nós esperamos algo em troca. Quando eu venho para a casa espírita, com intenção de alguma coisa, não sou correspondida, aí eu vou para a igreja católica ou vou para qualquer outra religião. Da mesma forma, em relação a Deus. Quando eu peço e não sou atendido de imediato, porque Deus sabe o tempo certo de cada coisa, nós ainda não compreendemos isso, e a gente se revolta. Aí a gente diz, eu não acredito em Deus, eu não confio, porque Ele não é bom para mim, Ele dá a fulano e não me dá, mas não entende e não procura modificar a sementeira, não procura modificar as nossas ações. E por isso nós continuaremos escolhendo. Já o filho não, ele comunga com as ideias do pai, que independente do sofrimento, da alegria, ele vai permanecer ali, porque sabe que é naquela casa, em comunhão, em intimidade com Deus, que ele vai progredir, que ele vai ter as suas necessidades, seus valores saciados, as suas dores, né, aliviadas, e que possamos todos nós sairmos da condição de servos para nos tornarmos filhos, comungando com aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Eu sei que de vez em quando as marteladas são fortes e que dói, mas Deus é o escultor das nossas vidas e nós ainda somos pedras brutas e Ele está trabalhando em cada um de nós. E quando Ele de vez em quando dá aquela martelada, nos esculpindo, é porque Ele sabe o que tem, o que vai fazer e o que nós podemos nos transformar. Confiemos, porque Deus é misericórdia, é bondade e é justiça. E se assim nós fizermos, né, nós teremos bonanças, colheremos frutos melhores do que colhemos hoje. E poderemos ter o coração ainda mais aliviado. E as dores se cessarão ao longo da nossa caminhada. Possamos abrir a compreensão e os nossos sentimentos para aquilo que o Pai tem preparado para cada um de nós. Muito obrigada a todos. Que bom, né? Que bom. Então vamos agradecer de coração a nossa irmã Daiana Oliveira, que nos trouxe este conhecimento, este ensinamento tão importante para a nossa caminhada. Nós possamos realmente fazer jus a um filho de verdade, a um filho compreensivo. Tá? Então hoje, como graças a nosso Deus, Daiana, gratidão, renovamos o convite para sempre que você puder nos agraciar com seus conhecimentos. E como a casa está cheia, graças a Deus, nós iremos fazer o passe coletivo. Quero lembrar a todos de que o passe coletivo é tão eficaz quanto o passe individual. Tá? Então que todos possamos nos concentrar, porque eu vou convidar a nossa irmã Geraldinha que faça a prece final, de forma que durante a sua prece o passe coletivo seja efetivado, seja realizado em todos nós. Nesse clima de paz, de serenidade, deixemos-nos banhar pelas energias doces e salutares que neste momento se derramam sobre esta casa.
O Senhor é o nosso pastor, por isso nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgios de esperança. Guia-nos suavemente às águas tranquilas. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que andássemos pelo vale da sombra ou da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vontade e a sua justiça nos conforta. Unge a nossa cabeça de bom ânimo. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Abençoa-nos, ó Pai, e o nosso coração se rejubila, e habitaremos a sua casa de vida por longos anos. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Então todos podem fazer a fila para tomar a água fluidificada, ok? Feito isso, estamos dando uma pausa nos trabalhos deste dia.